Naquela época, por exemplo, quando o governo queria esconder uma notícia, ele tinha que mandar um censor da Polícia Federal entrar dentro da redação, né, sob vaias da redação inteira, e riscar a matéria e dizer, isso aqui não sai. Hoje em dia, o governo nem precisa mandar ocultar uma notícia, está cheio de agentes na redação para ocultar. Quer dizer, não precisa ter, o governo não precisa nem aparecer nessa operação. A notícia simplesmente desaparece, some, vira antimatéria. Porque em cada redação você tem 60, 70, 80, 100, 200 filha da puta trabalhando para o esquema petista de poder, porra. Então, o que é a intimidação da ditadura perto dessa intimidação? Né? No tempo da ditadura, se você queria intimidar estudantes, você tinha que pôr um reitor durão, o reitor botar o pino na mesa e mandar os caras calar a boca. Hoje não é um reitor, são todos os professores, são todos os funcionários. E entre os alunos, pior ainda, quer dizer, você tem 97%. Se você quer falar uma coisinha contra o governo, contra o comunismo, contra o Foro de São Paulo, 99%. Né? Do pessoal está tudo contra você e te manda calar a boca. Já aconteceu várias vezes. Então, é claro que o sistema de censura que vigora hoje é muito pior, mas muito pior. Muito mais exigente, muito mais opressivo e muito mais abrangente do que jamais houve na ditadura. Na ditadura, o pessoal conseguia às vezes atrasar uma notícia, 2 meses, 3 meses, depois ele liberava. Ou não liberava ou esquecia. Quantas vezes não me aconteceu isso, porra? Eu trabalhava na editoria política, era subeditor, copydesk da parte de política do Jornal da Tarde, que era do Estadão, que era um órgão, era a edição vespertina do Estadão, que era um dos órgãos mais visados pela censura. Eles odiavam os Mesquita, porque os Mesquita têm mania de fazer jornalismo, né? Então, isso na época não podia, mas hoje pode menos ainda. Então, o censor vetava uma notícia, tá bom, naquele dia a gente não publicava. Na semana seguinte ele tentava de novo. Às vezes vetava de novo. Na terceira, quarta semana, pô, passava. Então, na pior das hipóteses, as notícias saíam com atraso. Agora, nunca conseguiram atrasar uma notícia por 16 anos, que nem essa gente conseguiu ocultar a existência do Foro de São Paulo, que é a maior notícia política da história da América Latina nos últimos 50 anos. A notícia mais importante, mais decisiva, foi ocultada, não num jornal ou no outro, mas em toda a mídia por 16 anos. Governo nenhum consegue isso se não tiver uma rede de agentes em toda a mídia, como hoje tem. Então, falar de censura no tempo da ditadura é ridículo. Censura existe hoje. Muito mais do que naquele tempo. Pior, as notícias que a censura escondeu, logo em seguida, quando terminou, veio aí a Constituição de 88, né, o pessoal fez edições especiais, colocando de novo notícias que já tinham saído ou sido vetadas, que tinham sido publicadas de maneira indireta ou mais sutil. Né? Porque eles ainda tinham esse recurso, você às vezes escrevia a notícia de uma maneira complicada, de modo que o censor, que era uma besta quadrada, não entendesse. Tá certo? Mas hoje os censores não são besta quadrada, os censores são jornalistas experimentados. Você imagina, você pega um cara da Polícia Federal, um sargento, um cabo da Polícia Federal, manda, né, fiscalizar 200 jornalistas. Os caras dão um baile no coitado, né? Então a gente de fato dava. Eu mesmo, quantas vezes não escrevi notícia, né, em estilo barroco, eu aprendia muito, tinha um grande comentarista político que eu gostava muito na época, era o Vilas Boas Corrêa, deve estar em atividade ainda. O Vilas Boas escrevia maravilhosamente, mas escrevia numa linguagem barroca, que já era para enganar o censor. Eu li as colunas do Vilas Boas e aprendi a fazer a mesma coisa, falava com uma maneira indireta, o censor não percebia. Às vezes o leitor também não, mas alguns leitor percebia. Mas hoje não dá para fazer nem isso, porra. Porque a coisa, quando é vetada 100%, não sai em jornal nenhum, em estação de rádio, televisão, nem nada. Quer dizer, é um bloqueio total. Eu não entendo por que o público brasileiro tolera isso dessas empresas arrogantes, prepotentes, manipuladoras, e deviam ser todas processadas. Esse caso do Foro de São Paulo, devia haver mais de 3 mil processos da justiça, tá certo? Por propaganda enganosa, porque o jornal, o noticiário de TV, o noticiário de rádio, ele se anuncia como fonte de informações idônea, e você compra por causa disso. E se eles depois não praticam essa idoneidade, se eles só negam as notícias, então é claro que é propaganda enganosa.
Por que não dão queixa na delegacia do consumidor contra a Folha de São Paulo, contra o Globo? Não dão por quê? Porque são todos boiolas. O Brasil virou um país de boiola, um país de castrados, né? Então, agora, aqui também, veja, o Obama está lá na Casa Branca comemorando no dia 22 de junho, comemorou o Gay Pride, o orgulho gay, né? Olha, eu vou confessar um negócio para vocês. Eu, se eu fosse gay, não teria orgulho nenhum disso, como não tenho orgulho de ser hétero, de ser sadomasoquista, de ser fetichista. Eu não vejo por que ter orgulho do mero gosto. Eu não entendo isso. Seja o gosto qual for. Né? Mas eles acham, né? Ficar de quatro lá com um machão em cima é um negócio motivo de orgulho. Né? Bom, sei lá. Tem mulher que apanha do marido e fica orgulhosa por isso. Olha, meu marido como gosta de mim, me bate todo dia. Né? Então, está comemorando o Gay Pride, mas ao mesmo tempo, a liderança gay está preocupadíssima, porque descobriu que todas essas políticas, né, do sexo seguro que eles inventaram, sexo seguro significa usar uma camisinha, não estão funcionando. Né? Os casos de AIDS entre homossexuais masculinos estão crescendo aqui exponencialmente, graças à confiança que esse pessoal tem em camisinha. Tá certo? Então, assim, orgulho gay tá bem, mas não precisa ser tão orgulhoso a ponto de se matar e achar que é lindo, né? Agora, que coisa. Sabe que saiu assim, uma decisão da Suprema Corte, né, dando uma interpretação mais clara às leis que proíbem dar suporte, ajuda material a grupos terroristas, né? Tem a lei, isso é crime de alta traição, você dá ajuda material a grupos terroristas. E como o pessoal estava tergiversando aqui, estava embrulhando um pouco o sentido da lei, a Suprema Corte lançou aqui uma decisão que esclarece, sustentando a lei federal e proíbe dar ajuda material a qualquer organização terrorista estrangeira. Imediatamente o Jimmy Carter, que além de ser um comunista filho da puta, traidor, é uma besta quadrada, está reclamando da lei porque diz que vai atrapalhar o trabalho dele. Uai, se a lei que proíbe dar ajuda material aos terroristas atrapalha o trabalho do Jimmy Carter, é porque ele está dando ajuda material aos terroristas. Ou estarei enganado? Será que sou eu que não entendi a lei? Né? O Jimmy Carter já teve centenas de encontros com todos os líderes terroristas da face da Terra, né? E está sempre protegendo os caras contra os Estados Unidos. Então é evidente que ele está dando ajuda material. Então, se ele reclamou, então passou a ser réu confesso. Se essa lei note bem, a lei não é de agora, a lei já existia antes, quer dizer, ele já está descumprindo a lei há muito tempo. Não é isso? Agora, alguém foi lá e reclamou da lei na Suprema Corte, a Suprema Corte que fez? Sustentou a lei está certíssima e o sentido dela é muito claro. Por exemplo, prestar serviço, né? Aqui, prestar treinamento, dar conselhos, aconselhamento, né? Então, é exatamente tudo o que o Jimmy Carter vem fazendo. Então, o lugar de ser da puta é na cadeia, e ele mesmo está confessando. Eu não gosto dessa lei, por quê? Porque ela me enquadra. Só que a lei não é de agora. Né? A lei é, sei lá, de 30 anos atrás, sei lá quando. Né? Então, o cara, esse tempo todo, esteve descumprindo a lei. E agora está aí, né, confessando e reclamando porque existe uma lei. Então, minha gente, se não há mais perguntas, por hoje é só. Até a semana que vem.